Imagina a seguinte cena. Num domingo, um time deixa o campo debaixo de uma chuva de vaias simplesmente ensurdecedoras. A arquibancada inteira protestando, a imprensa decretando a falência tática da equipe. Nossa, o clássico cenário de terra arrasada, né? Aquele peso enorme da lanterna. Exatamente. A sensação que passa é que o ano acabou antes mesmo de engrenar. Mas aí o calendário avança só 5 dias. Chega sexta-feira e esse exato mesmo elenco desembarca na porta de um hotel em outro estado. E a recepção é completamente outra, certo? Pois é. Recebidos com sinalizadores, cânticos de glória, aquele clima de euforia que lembra uma final de campeonato. No nosso futebol brasileiro, a linha entre a crise absoluta e a redenção total dura exatamente 90 minutos. É uma dinâmica assustadora e, ao mesmo tempo, assim, maravilhosa de observar. O ecossistema do nosso futebol não respeita uma lógica linear. O que manda aqui é o momento. O momento e a moral, né? Exato. A capacidade de um grupo de absorver e redirecionar a pressão. E o que a gente está prestes a analisar hoje é possivelmente o exemplo mais cristalino dessa volatilidade nos últimos anos. Certo, então vamos desempacotar isso. Para quem nos ouve, seja alguém apaixonado por dissecar mapas de calor ou só alguém que adora acompanhar a pura imprevisibilidade do esporte, o confronto deste domingo, 15 de março, no Mineirão, é um estudo de caso obrigatório. Com certeza. Sexta rodada do Brasileirão de 2026, Cruzeiro e Vasco da Gama. E olha, para não ficarmos apenas no achismo, nós trouxemos uma base de dados bem robusta para cá. Sim, cruzamos artigos recentes e análises táticas lá dos portais Terra e GE, e também filtramos os levantamentos estatísticos, sempre minuciosos, do Super Vasco. Sem contar que, para capturar o sentimento real das arquibancadas, a gente mergulhou fundo nas discussões fervorosas do Fórum Net Vasco. Ler aquilo depois de uma vitória épica é sempre muito revelador. Demais. O Fórum ferve. E a nossa missão nesta imersão profunda tem um foco claríssimo. Nós vamos dissecar as engrenagens desse momento de ressurgimento do Vasco sob o comando do Renato Gaúcho. Queremos entender como o Cruz Maltino pode explorar esse cenário caótico do adversário para quebrar um tabu histórico jogando fora de casa. Um tabu pesadíssimo, diga-se de passagem. O retrospecto em Minas Gerais tem sido uma barreira psicológica gigante para o time de São Januário. Mas antes de falar de campo, a gente precisa entender a virada de chave na mente desses jogadores. O aspecto mental é fundamental aqui. Antes de mais nada, vascaíno, deixa o like para fortalecer o gigante. Se inscreve no canal O Gigante Cruz Maltino para não perder nada do Vasco. E comenta aí de qual cidade você está assistindo, porque o Vasco não tem fronteiras. Aqui é Vasco. Aqui é o Gigante Cruz Maltino. O Vasco chega a Belo Horizonte embalado por uma energia quase irracional. A equipe vem de uma vitória de virada épica contra o Palmeiras, saindo não só da lanterna, mas da zona de rebaixamento inteira. Assumiram a 15ª posição com 4 pontos. O que explica aquela festa toda da torcida no hotel, né? Mas o que me intriga é a física por trás disso. Porque, ao vencer, o Vasco não só subiu na tabela, ele transferiu a crise. Essa injeção de ânimo empurrou justamente o Cruzeiro, que ainda não venceu, lá para a última posição. É como se fosse a física dos vasos comunicantes. O que é fascinante aqui é o impacto psicológico dessa transferência direta de carga emocional. Em um torneio tenso como o Brasileirão, a pressão é quase palpável. É tipo uma nuvem preta em cima do clube. Isso, o Vasco pegou aquela energia radioativa que estava contaminando São Januário e com uma única vitória contundente, colocou essa mochila pesada nas costas do Cruzeiro. Então, o time carioca entra no Mineirão respirando aliviado. Exatamente. Entram com os pulmões cheios, sabendo que podem competir contra times do topo. Essa vitória validou instantaneamente os métodos do Renato Gaúcho perante o elenco. Mas vamos ser céticos por um minuto. Confiança ganha jogo, claro. A bola para de queimar no pé. Mas confiança sem organização é só entusiasmo correndo solto pelo campo. Perfeito. A empolgação da torcida não entra em campo para marcar lateral. Pois é. E a preparação do Vasco fechou com algumas dores de cabeça estruturais bem reais para o treinador.
Então, como essa moral alta se traduz na matemática do campo, considerando os desfalques? Essa é a transição fundamental que a gente precisa fazer. Taticamente, o Vasco tem peças essenciais faltando. Isso obriga a comissão técnica a redesenhar as coisas. Vamos olhar para o meio-campo primeiro. O Thiago Mendes, capitão da equipe, basicamente o termômetro do time, tomou o terceiro amarelo, está suspenso e deve dar lugar ao Cauã Barros. O que isso muda, mecanicamente falando? Muda totalmente a sintonia fina do time. O Thiago atua como um metrônomo para o Vasco. É ele quem dita se o time vai acelerar a transição ou cadenciar, fazer o adversário correr atrás da bola. E o Cauã já tem uma característica diferente, né? Muito diferente. Quando você tira esse metrônomo e coloca o Cauã Barros, perde essa capacidade de passes curtos. O Cauã tem um perfil muito mais físico, de combate, de imposição territorial. Ele não dita o ritmo, ele quebra o ritmo do adversário. E pensando Brim, contra um Cruzeiro desesperado jogando em casa, ter um quebrador de ritmo no meio pode ser exatamente o que o Vasco precisa para frustrar os caras logo de cara. Exatamente. É um jogo mais mastigado. O Vasco perde qualidade na saída, sim, mas ganha poder de interrupção e uma força física tremenda na frente da área. O que é vital para suportar aquela pressão inicial de 15 minutos que o Cruzeiro fatalmente vai tentar impor. Com certeza, até para acalmar a própria torcida cruzeirense. Faz todo sentido. Mas agora vamos para a dor de cabeça que está gerando os maiores debates. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O lado esquerdo da defesa. Ah, a lateral esquerda, a grande polêmica da semana. Total. Temos o Lucas Piton, titular incontestável há muito tempo, mas que falhou feio no último jogo e vive uma fase bem questionável. E, do outro lado da balança, o Cuiabano. O cara saiu do banco, botou fogo no jogo contra o Palmeiras e ainda fez o gol da vitória. E a torcida já escolheu o lado dela. Claro. O pessoal lá no Fórum Net Vasco já cravou que a meritocracia exige o Cuiabano titular. Só que as informações de bastidores do GE apontam que o Renato Gaúcho deve manter o Piton. E aí eu te pergunto, por que um técnico experiente manteria alguém que está falhando e deixaria no banco o cara que acabou de decidir o jogo? Se a gente conectar isso ao quadro geral da fisiologia moderna e de como os jogos do Brasileirão são decididos, a lógica do Renato fica bem mais clara. Explica isso pra gente. Existe um conceito muito forte hoje, que é a estruturação das armas de segundo tempo. O futebol atual, com essa intensidade física absurda, frequentemente é resolvido na janela dos 60 aos 90 minutos. É aí que o cansaço gera desatenção e os espaços abrem. Mas, peraí, me ajuda a entender a lógica disso no mundo real. Se eu tenho um vazamento no encanamento de casa, eu não espero a água chegar no joelho para chamar o encanador. Boa analogia. Se o Piton está cometendo erros que podem custar gols, mantê-lo em campo desde o início não é um risco monumental? Não é entregar um mapa da mina para o adversário atacar por ali? É um risco alto, sim. E do ponto de vista do torcedor, a sua analogia do encanamento é perfeita. Porém, o técnico gerencia não só o jogo, mas o vestiário e o desgaste físico. Sacar um titular no primeiro sinal de uma fase pode queimar o jogador publicamente. Destrói a confiança do cara. Exato. Mas focando só na tática, o Cuiabano tem muita explosão, muita força ofensiva vertical. Se o Renato coloca ele no início, ele gasta essa energia contra uma defesa do Cruzeiro que vai estar inteira e super compactada no primeiro tempo. Entendi. Então a ideia é segurar a estrutura inicial, absorver o impacto e quando o adversário estiver com as pernas pesando uma tonelada, soltar os jogadores mais rápidos. Precisamente. E é a mesma estratégia que deu certo contra o Palmeiras. O Vasco também deve manter o meia Rojas no banco pelo mesmo motivo. Você não quer torrar todas as suas ferramentas mais incisivas no início e ficar sem resposta no final. Saber quando acelerar é tudo num torneio longo. E já que falamos de aceleração, a gente não pode ignorar o que está acontecendo no ataque do Vasco com o Andrés Gomes. Ah, o colombiano tá jogando um absurdo. Se a tática é explorar espaços, ele é a grande lâmina do time. Ele tá ofuscando as defesas jogando ali ao lado do Nuno Moreira e do David, e tá jogando tanto que as fontes dizem que ele já ofusca até o John Arias do Fluminense na briga por vaga na seleção da Colômbia. E esse é um detalhe que a gente não pode subestimar. Quando um talento individual floresce num nível internacional assim, a confiança coletiva do ataque sobe junto.
Contamina o time todo de um jeito positivo, né? Exatamente. O Gomes traz uma imprevisibilidade pela ponta que quebra qualquer linha defensiva sólida. E essa capacidade de gerar caos nos lados do campo nos leva direto ao enorme problema estrutural que o Vasco vai encontrar no Cruzeiro. Nossa, sim. Porque essa explosão do Gomes é o cenário de pesadelo perfeito para adversário de domingo. O Cruzeiro do técnico Tite está enfrentando algo muito além de uma fase ruim. O departamento médico dos caras virou um cenário de triagem de guerra. A palavra dizimado não é exagero nenhum aqui. A espinha dorsal do esquema tático do Cruzeiro simplesmente não existe mais para esse jogo. Vamos materializar isso para quem está ouvindo. O goleiro Cássio, a principal liderança da defesa, teve uma lesão multiligamentar no joelho esquerdo. O Caio Jorge, o artilheiro do time com 8 gols no ano, fora por trauma no pé. E não para por aí. Pois é. O Romero, peça central no desarme, fraturou a costela e o Bruno Rodrigues teve estiramento na coxa. Para quem escuta, parece só atestado médico, mas como isso desfigura a mecânica do time em campo? Desfigura de ponta a ponta. Pegando o caso da lesão multiligamentar do Cássio, para simplificar, o joelho perdeu a estrutura de amarração. Romperam-se os ligamentos que dão estabilidade. Então, taticamente, o impacto é gigante. Total. O Cruzeiro perde um líder que orienta o posicionamento da defesa e que domina a bola aérea. E o impacto da ausência do Romero no meio-campo é igualmente brutal. O Romero sempre foi o cão de guarda, né? O cara que destrói a jogada antes de chegar na zaga. Mais do que isso, ele é o motor de transição. Sem ele, a distância entre a defesa e o ataque do Cruzeiro tende a aumentar muito. Falta a costura no centro. E aí a defesa recua para se proteger e cria um latifúndio no meio-campo para o Vasco transitar. Exatamente, o Vasco vai ter liberdade ali. É como enfrentar uma fortaleza que, de uma hora para outra, perdeu os portões principais e as torres de vigia. A camisa do Cruzeiro pesa, claro, mas a defesa está pulverizada. Olhando assim, o Vasco entra como franco favorito mesmo fora de casa. Mas é aí que mora a armadilha mais letal do futebol, o desespero. A armadilha do falso favoritismo? Isso, uma fortaleza arrombada ainda tem guardas lutando por sobrevivência, e eles são imprevisíveis. Isso levanta a questão mais crucial desse embate. E os números do Super Vasco esfregam esse perigo na nossa cara. Desde 2015... impressionante, 57% dos confrontos lá no Mineirão pelo Brasileirão terminaram empatados. É um número altíssimo para empates. Mais da metade dos jogos vira uma guerra de trincheiras. E pior, o Vasco não vence o Cruzeiro naquele estádio desde 2017. Tem uma mística pesada. Esses 57% não são coincidência, mostram um padrão comportamental. Historicamente, esses jogos ficam truncados, físicos, a técnica é engolida pela tensão. A maior ameaça para o Vasco domingo não é a tática do Cruzeiro, é a própria soberba. O risco de achar que o jogo já está ganho porque o Cruzeiro está com um time misto, de departamento médico. Certíssima leitura. O Vasco precisa de uma inteligência emocional absurda. Se entrarem com um ritmo preguiçoso, vão ressuscitar o adversário. E não podemos ignorar quem entra no lugar dos machucados. Tem isso também. O Matheus Cunha, o jovem goleiro que assume a vaga do Cássio, não vai entrar para tapar buraco. É a oportunidade da vida dele. E o Cruzeiro tem o retorno do lateral William, que estava suspenso, e tem importância vital na saída de bola deles. Ou seja, o animal ferido ainda tem dentes. Se o Vasco mantiver o placar fechado nos primeiros 30 minutos, a impaciência da torcida cruzeirense, machucada pela lanterna, desce para o gramado. A pressão vira contra os donos da casa. Mas se o Vasco errar um passe bobo e tomar um gol no início? Vira um caldeirão. O cenário inverte totalmente. O desespero vira heroísmo, a torcida inflama e o Vasco vai ser engolido por uma maré de pressão emocional dificílima de reverter. É um autêntico teste de maturidade para o elenco vascaíno. É sobre quem executa o plano de forma mais fria dentro do caos. E fazendo um grande resumo para quem acompanhou a nossa análise toda, o que está em jogo para o Vasco não são só os 3 pontos. Os 3 pontos são a menor parte. Uma vitória no Mineirão significa romper de vez com a zona de confusão da tabela, garantindo um respiro absurdo nesse início. Significa quebrar um tabu de quase uma década e consolidar a era Renato Gaúcho. Seria a mensagem para o país de que a vitória contra o Palmeiras não foi um acidente, mas o nascimento de um time que sabe sofrer e gerenciar o jogo. Para quem gosta de observar estratégia e comportamento humano, esse domingo é um laboratório em tempo real.
De um lado, a ruína que lesões causam na mente de um clube, do outro, uma masterclass potencial de gestão de elenco do Renato. E olhar para essas forças colidindo me leva a uma provocação final para deixar ecoando na cabeça da nossa audiência. Se o Vasco realmente vencer domingo, afundando o Cruzeiro do Tite numa espiral ainda maior de desespero, até que ponto o renascimento de uma equipe no Brasileirão se constrói sugando a energia e a estabilidade dos times que entram em colapso ao redor? Nossa, essa é uma perspectiva brilhante sobre a sociologia do esporte. É como se a confiança fosse um recurso finito. Para um time emergir das profundezas, outro precisa ser sufocado. Tem muito de vampirismo psicológico no sucesso do Brasileirão. Então, o que tudo isso significa? Significa que no apito inicial no Mineirão, não veremos só 22 homens correndo atrás da bola. Veremos um choque frontal pela sobrevivência emocional na elite. O convite está feito, observe quem dita o ritmo, quem cede a pressão e tire suas próprias conclusões. Obrigado pela companhia nesse mergulho profundo, pessoal. Até a próxima análise.